Então, galera, sabadão, terminando o dia de trabalho aqui, indo pra casa. As montanhas ao fundo aí, ó, Salt Lake City, muito bonito. Vou colocar esse óculos aqui porque o sol ainda tá alto ali e vai bater na vista aqui. Então, terminando o dia aí, 12 horas trabalhadas. Não é fácil, cansa um pouco e hora de ir pra casa. Descansar um pouco para amanhã de novo trabalhar mais algumas horas. E aí, trabalhando bastante esses dias aí, tentando juntar uma grana extra para poder ir para China. Oh, thank you. Viagemzinha mais ou menos 25 minutos daqui no meu apartamento, onde eu tô morando atualmente. E aqui eu tô na parte sul do Salt Lake City. E eu moro lá no norte, a pertinho do aeroporto internacional de Salt Lake City. A gente tá aqui no começo do verão. Finalzinho do spring, né, da primavera, início do verão. A gente teve alguns dias aí mais frios, semana passada ainda, chuva. Agora a gente está entrando na parte mais quente e seca do ano, que é bem seco, porque é deserto, bem quente, bem quente. Eu acho que é mais quente que no Brasil, no geral. Depende da região, mas aqui é muito quente, Aqui se não tiver ar-condicionado no verão, você sofre bastante. Eu sinceramente prefiro inverno. Eu sinto muito calor. E o inverno é bem frio. Eu me sinto mais confortável quando a temperatura não está tão quente. Porque mesmo tendo ar-condicionado em casa, às vezes o carro fica estacionado num lugar que não tem árvore e aí esquenta muito. Mas sempre tem ar-condicionado em casa, no trabalho, no carro. Tranquilo. Então, resolvi fazer esse vídeo com vocês só para bater um papo, alguma reflexão aí sobre trabalho nos Estados Unidos, vida nos Estados Unidos. Aqui é bem corrido, né? Se você não acompanhar um ritmo mais acelerado que a competição exige, você acaba ficando meio que empatado, né? E quando a gente sai do país da gente, fazendo esse sacrifício de ficar longe da família, longe da cidade natal, do país, né, da língua, da comida. Comida que eu sinto muita falta. Gosto muito de comer. Principalmente a comida da minha região centro-oeste. Eu sou de Goiás. E aí eu sinto falta da pamonha, do piqui, a feijoada, que já é mais universal, né? Sinto falta das frutas, e tem muitas frutas que aqui não tem. Mas é um sacrifício, né? Você não consegue ter tudo. Você quer mudar para um país buscando seus objetivos, você vai ter que sacrificar algumas coisas. E aí, estamos aqui já há quase 10 anos. Fiz faculdade, fiz um bacharel em Cybersecurity, aí no Brasil é Segurança da Informação. Eu cheguei a fazer um ano de Segurança da Informação no Brasil, no Senai,
eles abriram os cursos de 2 anos, chamados cursos tecnólogos. Mas eu não cheguei a terminar. Eu acabei entrando no mercado imobiliário, me tornei corretor de imóveis, o que foi muito bom na época, porque eu consegui me dar muito bem como corretor. Até hoje tem meu Cresce já tem bem mais de 10 anos. Continuo pagando, né, a taxa anual para ser corretor, mesmo não atuando, né, porque já tem 10 anos que eu estou aqui. Se caso precisar no futuro, tenho, né, a profissão, tenho a credencial, a autorização para estar intermediando a transação compra e venda de imóveis no Brasil. Mas parece que eu não vou precisar por mais algum tempo, porque eu estou indo para a China e eu não vou trabalhar como corretor lá. Mesmo que eu fosse, a minha licença não serve, né? É claro. Então estou aqui, estou trabalhando nesse data center, é um projeto da Meta, né, do Facebook. A gente está construindo um centro de processamento de dados, construído todo na fibra ótica. É um projeto novo que a Meta está implementando para poder alimentar os sistemas de inteligência artificial deles, as tecnologias de inteligência artificial que exigem essa velocidade extra para poder ser eficiente, né? Já estou quase 2 anos nesse projeto. Eu comecei nele logo depois que eu me formei nessa faculdade de Cybersecurity em 2025. A gente já está em 2026, no meio do ano, quase. E tem sido uma experiência muito boa. Quando eu comecei esse trabalho, não estava muito envolvido com a minha área. Confesso que quase desisti por causa disso, porque eu estava trabalhando muito na parte de infraestrutura que suporta todo o cabeamento de fibra ótica, o posicionamento dos equipamentos, os roteadores, os switches, os patch panels, né, todos os racks. Então fiquei muito tempo envolvido com construir a infraestrutura, um trabalho bem braçal, mas acabei tendo paciência. Fiquei mais ou menos 6, 7 meses só nessa parte de infraestrutura. E aí a gente terminou essa primeira fase da infraestrutura, que é toda a armação metálica que iria sustentar o cabeamento, que é muito caro, né? São dezenas e centenas de cabos de fibra ótica suspensos na parte, bem dizer, no teto quase. Apesar que o pé direito dos galpões aqui, data centers, é muito alto, muito alto. Então fica numa altura, acho que mais de uns 4 metros. Toda a estrutura metálica que suporta o cabeamento de fibra ótica. E aí fiquei esses 6 meses tendo paciência. E aí, terminando dessa primeira fase, depois que terminou essa primeira fase, um novo departamento foi criado dentro da empresa para que executasse a segunda fase. E eu, como eu já tinha o conhecimento da primeira fase, a experiência, fui contratado para essa segunda fase também. Foi quando eu fui oficialmente contratado pela empresa que presta serviço para
gerenciamento para o Facebook, né? Então me tornei oficialmente um funcionário da empresa, o que trouxe um pouco mais de benefícios, né? O salário aumentou, a estabilidade mais consistente no trabalho. Almejei uma posição de engenheiro de redes, quase assumi essa posição, mas acabei não assumindo por alguns detalhes, mas não deixei de trabalhar com as atividades de engenheiro de rede nessa segunda fase. Fiz várias certificações na parte de fibra ótica, como por exemplo Splice, que eles chamam, que é nada mais que a fusão da fibra, preparação, fusão, troubleshooting, é um nomezinho complicado em inglês para descrever a parte de corrigir problemas, né? Encontrar e corrigir problemas de conexão de fibra ótica. E aprendi muito, ganhei muita experiência, peguei certificações internacionais muito boas, que ajudam muito na carreira. E com essa experiência, esse amadurecimento na área de rede de computadores de fibra ótica direcionado para inteligência artificial, é que eu vou tentar a sorte na China. Mas esse é um dos projetos da China. A China ela é muito ampla, muito grande, tem um potencial gigantesco em várias áreas, né? E eu sei que essa área de data centers de fibra ótica para inteligência artificial é uma área muito forte na China também, porque a China e os Estados Unidos são as duas nações que estão na ponta, né? Estão com as tecnologias, estão com os investimentos mais elevados, focado na inteligência artificial. Eu até diria que a China está um pouquinho na frente, porque a China tem todas as fábricas, né, de todos os materiais, ferramentas que são usados nessa parte de fibra ótica e rede de computador. A gente sabe que Taiwan tem a fábrica mais importante dos chips, né? Tem essa capacidade de processamento mais elevada. A gente sabe que Taiwan é meio que parte da China. Pelo menos é isso que a geopolítica formal estabelece. Apesar dessa briga, essa discussão entre Taiwan e China. Mas a verdade é que o povo taiwanês é chinês, o povo chinês é taiwanês, são todos da mesma raça. Tem taiwanês que deixou a família, os ascendentes na China e vice-versa. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, a inteligência artificial está crescendo mais e mais, né? Apesar da bolha, que é outro assunto para outro vídeo. Bolha de AI, bolha de IA, como se diz aí no Brasil. É um assunto para outro vídeo, mas é um assunto muito interessante. Eu tenho percebido e experienciado essa coisa, né? Porque estou trabalhando num projeto da Meta, que é uma das Big Techs envolvida na chamada bolha. Mas a verdade é que tem muito investimento, muito mesmo, muito, porque é uma promessa, né? Uma promessa tecnológica. E aí as Big Techs querem sair na frente, né? Dominar essa tecnologia, construir a sua infraestrutura antes de qualquer um, para que monopolize o mercado. Essa que é a verdade, né? E estou nesse projeto, aprendi muito, como eu disse, enriqueceu muito o meu currículo, o meu
bacharel abriu muitas portas. A experiência que eu adquiri aqui também, e a experiência que eu adquiri no Brasil também, né? Trabalhando com eletrônica, trabalhando com redes de computadores também, e outras áreas também, de parte de administração, gerenciamento. Então, toda a experiência que a gente adquire em qualquer lugar do mundo enriquece, vem a agregar, né, quem a gente é no presente, como profissional, como ser humano. Então, a inteligência artificial tem um potencial muito grande para trazer muitos benefícios para a humanidade, se usada de forma correta, né? Se não for usada para poder distribuir a riqueza e os benefícios que a tecnologia traz, ela acaba sendo nociva, né? Porque ela vai monopolizar muita coisa na mão de poucos. Então a gente precisa ter isso em mente, que a tecnologia ela precisa trazer mais igualdade, precisa ser uma ferramenta de justiça e não uma ferramenta só de enriquecimento e acumulação na mão de poucos. Acho que essa é a melhor visão, e é uma visão que se parece muito com a visão do governo chinês, né? Toda a história nas últimas décadas que a gente vem acompanhando sobre a China, como milhares de pessoas saíram da fome, como que o governo coíbe certos monopólios, certas práticas que no Ocidente são tidas como normais, mas que são extremamente nocivas para a sociedade como um todo. E essa é uma das razões por que a China consegue crescer com tanta eficiência e consistência durante tanto tempo. Quem está acompanhando aí na internet, né, todo dia tem notícia nova sobre a China, tem pessoas que vivem lá, os próprios chineses, americanos, brasileiros, eu acompanho todos e sempre ouço a mesma opinião, né, da eficiência do trato do governo chinês para com as pessoas, para com a sociedade como um todo, e não beneficiar somente um grupo ou outro da sociedade, porque isso é muito importante. Um governo que governe para poder trazer mais igualdade, mais benefício para a sociedade como um todo. Vocês devem perceber como que eu falo bem da China. Não é à toa que eu estou indo para lá, né? Mas realmente a China me chama muita atenção, não só por esses aspectos, mas por outros mais. Eu acho que até pelos outros mais é que eu tenho tanta vontade de conhecer a China. Porque esses outros aspectos, né, que a gente pode dizer aspectos filosóficos, aspectos espirituais, culturais, são a base, são o fundamento que eu vejo hoje da sociedade chinesa, do crescimento, do desenvolvimento, da disciplina da sociedade chinesa. Então tenho muita curiosidade para ver isso de perto, né? Aprender o chinês, tenho muita vontade de aprender o chinês, muita vontade, e vejo como uma necessidade, porque quando a gente vai para um outro país, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é aprender a língua do país, né? Aprender um pouco da cultura,
pessoas elas querem ficar muito assim, só com um grupo de pessoas da nacionalidade, da mesma nacionalidade delas, país de origem, e acabam ali se acostumando e não se estimulando, não se motivando a conhecer a cultura do país que ela está vivendo, aprender a língua, interagir mais com os nativos, né, do local, do país. E eu acho que a gente perde muito. A gente perde, acho que o melhor do país. Quando a gente não fala a língua e acaba ficando só ali naquele círculo de pessoas, de imigrantes que vêm do nosso país. Então, todos os países que eu tenho vivido, morado, eu tenho tentado fazer, né, aprender a língua, realmente ter uma experiência, uma conexão com o país, para aprender o máximo possível, sempre com muito respeito, sempre com muita dedicação, né? Empenho em respeitar a cultura, os costumes, o modo de viver, o modo de pensar. Mas eu confesso que a China vai ser um desafio, né? Porque a China ela é bem diferente do Ocidente, né? É um país asiático, uma nação, o pessoal fala com mais de 5.000 anos, né, de idade, sem ter sido colonizada, sem ter sido tomada à força, como a maioria das outras nações. Então essa constância como civilização, essa constância da cultura, da língua, das tradições, é algo muito rico, né? Muito valioso, né? Então eu acho que a China tem muito que ensinar. Eu acho que a China é um exemplo, pelo que a gente tem visto. A China tem muito que ensinar, tem muito que aprender também, com certeza. A gente não pode ser arrogante, achar que não é um país perfeito, não é um país perfeito, mas é um país que, em vários pontos aonde o Oeste, o mundo ocidental erra, ela dá exemplo. E isso é algo a ser muito observado, apreciado, estudado, tá? É isso que eu vejo muitos analistas, especialistas em China fazer, tentar explicar que aonde o Ocidente erra, a China sempre tem uma solução, uma forma diferente de fazer que dá mais certo, né? A prova disso, toda a evolução tecnológica, econômica, educacional que a China vem demonstrando. Então eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ir lá, ver com os próprios olhos, de perto, aprender a língua, me envolver no mercado de trabalho, no business, para poder realmente ver como é que funciona tudo isso lá. É muito interessante, é um país muito interessante, muito cativante, né? Pela sua cultura, sua tradição. A gente tem aí suas artes marciais, Kung Fu, Qigong, Tai Chi Chuan, tem as filosofias, né? As filosofias bem diferentes do mundo ocidental, que o pessoal chama de religião, que eu não considero muito uma religião lá. Tem certos grupos que acabam praticando certos costumes e tradições de forma religiosa, né? Acaba transformando uma religião. Mas comparado com a religião predominante no Ocidente, que é a religião cristã, católica, evangélica, que para mim é tudo uma coisa só, é bem diferente, né? Da cultura ou religião, entre aspas, da China. Então,
papo aí, legal. Sábado, 12 horas de trabalho, não tô reclamando, ótimo. Tem que trabalhar mesmo. Se tem trabalho, tem que trabalhar. Principalmente que eu tô na minha reta final aqui nos Estados Unidos. Tô no meu sprint final, né? Finalzinho da corrida. Chegando aqui no condomínio. E eu preciso dar esse sprint aí para poder juntar uma grana legal e chegar na China com um pouco de dinheiro para poder iniciar a vida, iniciar os projetos, que são muitos, né? E aproveitar o tempo lá da melhor forma possível. Então agradeço muito aí por assistir. Se tiver algum comentário, alguma pergunta sobre Estados Unidos, sobre China, sobre o que vocês quiserem perguntar, estou à disposição, beleza? Se gostou, dá um joinha, subscreve no canal e vamos que vamos, galera. Continuando com os projetos aí. Paz e alegria para todo mundo.